A Disney continua cometendo muitos erros recentemente, só que um desses erros, que pelo menos parecia, ser um erro gigantesco no seu lançamento, está se tornando cada vez mais um dos poucos sucessos recentes da empresa. E hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de Elemental e do Disney Plus. Então, vamos lá! Então, pessoal, hoje eu não vou falar somente a respeito de Elemental, eu vou falar, acho que aqui no Brasil é Elementos, lá é Elemental nos Estados Unidos, que é um novo filme da Pixar, que é a empresa que obviamente foi comprada pela Disney há algum tempo atrás. A Pixar, ela lançou por muito tempo um sucesso atrás do outro, aí eles entraram na era das sequências, digamos assim, eles tinham lançado muitos sucessos originais, Toy Story, Monstros S.A. e assim por diante. Depois eles começaram a fazer sequência de praticamente todos esses filmes, só que isso já estava no DNA da empresa desde o começo, porque o terceiro filme da empresa foi justamente Toy Story 2, então as pessoas falam como se eles tivessem começado a fazer a sequência somente depois que muitos sucessos já tinham acontecido, mas não, eles começaram a fazer sequências praticamente logo de cara. Foi até surpreendente eles não terem dado continuidade para A Vida de Inseto e para alguns outros filmes, mas a gente viu que a empresa teve uma decadência clara, tanto em termos de aceitação quanto em termos de bilheteria nos últimos anos, com exceção dos filmes do Toy Story e das sequências ali que continuaram sendo lançadas, mas os filmes originais, principalmente nos últimos anos, não foram tão bem aceitos quanto os grandes clássicos aí da Pixar, e muito menos em termos de bilheteria. Aí o filme Elementos chegou, e trouxe um resultado péssimo na sua abertura. Todo mundo estava falando que o filme seria um fracasso gigantesco, que o filme não conseguiria nem se pagar, não conseguiria nem chegar nos 200 milhões de dólares nas bilheterias, e o filme acabou tendo pernas muito mais longas do que o esperado e chegou a praticamente 500 milhões de dólares. Ele não chegou a bater a marca dos 500 milhões, ficou em 487 milhões de dólares, só que no primeiro final de semana ninguém imaginaria que esse filme conseguiria tanto dinheiro assim. E como eu falei, esse foi um dos pouquíssimos sucessos recentes da Disney, porque se a gente olhar no ano de 2023, poucos filmes podem ser considerados sucessos e vários filmes podem ser considerados fracassos que foram lançados pela empresa. Se a gente der uma olhadinha, no ano de 2023 a Disney lançou Guardiões da Galáxia Parte 3, volume 3, que é considerado um sucesso, mas que poderia ser um sucesso maior, porque fez menos dinheiro do que o seu antecessor, que é o volume 2, mas não dá pra gente também levar isso muito a fundo, porque o James Gunn foi demitido, voltou bastante tempo depois, então teve toda essa situação. O filme poderia sim ter batido a marca de $1 bilhão em um momento normal, mas vamos colocar que ele foi o único grande sucesso da Disney no ano de 2023. Depois a gente tem A Pequena Sereia, que também foi uma decepção na sua abertura e depois conseguiu surpreender no mercado norte-americano, mas no mercado internacional não surpreendeu, O filme foi um fracasso no mercado internacional, só que ele acabou batendo as expectativas no mercado norte-americano, mas mesmo assim o filme não pode ser considerado nem de longe um sucesso, porque ele provavelmente perdeu dinheiro nas bilheterias. O filme vai ser positivo para a Disney se a gente levar em consideração todos os agregados, todos os ganhos adjacentes de um estúdio, mas somente nas bilheterias esse filme não foi lucrativo, então eu colocaria, analisando a bilheteria do filme, na categoria de um fracasso. Depois a mesma coisa vale para Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, que na minha opinião foi um fracasso financeiro. O filme teria que ter feito muito mais dinheiro, É um filme que traz personagens icônicos, traz o Kang novamente, que promete ser o grande vilão. Eu, se fosse a Marvel, estaria estudando bastante o que fazer a partir de agora com o Kang, principalmente por causa do resultado de Quantumania. Então, mais um filme bastante mediano da Disney esse ano. E depois o filme Indiana Jones 5, que não dá pra negar, foi um fracasso absurdo, possivelmente um dos filmes que mais perdeu dinheiro, Eu diria que não só em 2023, como de todos os tempos. Se a gente fizer as contas, orçamento versus resultado, o filme foi realmente terrível. Depois, Elemental e finalmente Mansão Mal-Assombrada. Mansão Mal-Assombrada também perdeu muito dinheiro, eu só não colocaria ele acima de Indiana Jones como um fracasso maior, porque o filme custou menos dinheiro. Só que também custou 150 milhões para fazer um filme que ninguém quis assistir, A bilheteria do filme está sendo horrorosa, então a gente vê
que um filme da Disney foi realmente bem sucedido, né, que foi Guardiões da Galáxia Volume 3, vários filmes foram fracassos e 2 filmes ficaram um pouquinho em cima do muro, eu diria que mais pro lado do fracasso do que pro lado do sucesso, que foram Pequena Sereia e Elementos. E mesmo assim, é bem curioso a gente ver que a Disney, ela tá na segunda posição nas bilheterias em 2023, né? E se a gente considerar a Disney e a Fox, né, que são 2 empresas, mas que pertencem ao grupo ou ao Disney Company, a Disney estaria na primeira posição com 23, praticamente 24% do mercado contra 20% da Universal. E a Warner, que estava na 7ª posição alguns meses atrás, disparou para a 3ª posição somente por causa do filme Barbie. Né? Então, o filme está sendo um fenômeno absoluto, né, ao redor do mundo inteiro. Então, a Warner deu um salto muito grande somente por causa desse filme. Porque se não tivesse Barbie esse ano, a Warner estaria fora do top 5. E por que eu tô falando do filme Elemental, né, do filme Elementos da Disney? Porque ele chegou algum tempo atrás no Disney Plus e teve o melhor resultado do ano, né, desses filmes da Disney. Ele teve o melhor resultado do ano e foi o melhor resultado de longe. Ele fez 26,4 milhões de views nos primeiros 5 dias, que é um volume absurdo, né? Em território americano, isso seria o equivalente a 260 milhões de dólares, por exemplo, nas bilheterias, só dando uma ideia, né, do volume de pessoas. Obviamente, mais de uma pessoa assiste cada view, né? A gente está falando de visualizações e não de pessoas assistindo, então esse volume seria ainda maior. Obviamente, é uma comparação sem muito sentido, é só para trazer uma perspectiva para vocês da quantidade de pessoas que conferiu esse filme nos primeiros 5 dias, e o filme que tinha o melhor resultado em 2023 era Pequena Sereia, com 16 milhões de views nos primeiros 5 dias. Então um salto de 16 para 26 é um salto muito grande, o que mostra, o que prova uma coisa que eu tenho falado há algum tempo, que as pessoas iam ficar viciadas em assistir filmes da Pixar no Disney Plus, porque a Disney fez a estratégia, na minha opinião, errada a essa altura, dá pra gente ver, né, que foi uma estratégia errada de jogar os últimos filmes no Disney Plus. Eles jogaram Turning Red e jogaram Soul diretamente no Disney Plus, e agora parece que as pessoas simplesmente não têm mais interesse em assistir os filmes no cinema, mesmo que Elementos tenha conseguido uma bilheteria de quase 500 milhões de dólares. Dá pra gente ver que o interesse por filmes da Pixar existe, porque é um volume muito alto, dezenas de milhões de pessoas assistiram o filme nos primeiros 5 dias, mas as pessoas talvez não estejam dispostas a irem aos cinemas para conferir os filmes. E outro exemplo que também está sendo um sucesso do Disney Plus é a série da Ahsoka, que fez 14 milhões em 5 dias. Então vocês veem a diferença de proporção. Uma série de Star Wars que tem uma fandom muito grande fez muito menos, sendo que Ahsoka foi uma série original Disney Plus, então muito mais pessoas tendem a assistir algo que está sendo lançado pela primeira vez do que um filme que já teve uma corrida cinematográfica. Então isso ajuda também a provar que quando alguma coisa é lançada no cinema, desperta ainda mais interesse para as pessoas conferirem nas suas casas, né? Então, eu não lembro quem que falou isso, qual dos executivos, né, dos grandes estúdios aí que falou isso, que foi uma análise bem interessante. E é verdade, é muito mais interessante quando você assiste um filme em casa sabendo que o filme foi transmitido no cinema, a menos que você queira assistir simultaneamente, só que o lançamento cinematográfico acaba funcionando quase que como uma propaganda do filme, porque você vê notícias a respeito, você vê informações, você vê que pessoas estavam interessadas em assistir aquele filme, e aí você vai conferir na sua casa quando chega ao Disney Plus, ao HBO Max, né, a Netflix inclusive, né, que já fez lançamentos cinematográficos, Amazon Prime Video e por aí vai. Mas mesmo assim, as ações da Netflix continuam despencando, a empresa continua tomando porrada de todos os lados. O vídeo de hoje não é para dizer que a Disney tá em um bom momento, na verdade é quase que o contrário, é para mostrar que a estratégia de lançar os filmes no Disney Plus não foi uma estratégia adequada, né? No momento de pandemia eles poderiam ter segurado os filmes, né, para lançar, eles lançaram com aquela cobrança extra, mas eu particularmente acho que os dados ajudam a comprovar que essa não foi uma estratégia correta,
Só que o filme Elementos, mesmo em meio a todo esse furacão da Disney, mesmo com uma abertura muito baixa, o filme conseguiu prosperar, né? Prosperar minimamente, digamos assim, porque tem um orçamento muito alto, então não foi lucrativo nas salas de cinema, mas não foi o fracasso absurdo que todo mundo achava que seria. Então o Disney Plus tá passando por algumas mudanças também, eu pretendo trazer um vídeo falando a respeito dessas mudanças. Eu tenho falado aqui no canal, eu vou casar agora no sábado, né? Então eu tô nos preparativos aqui, eu tô fazendo uma porrada de coisas hoje. E até no meu trabalho, a gente tá num momento bastante, né, caótico assim. Então eu não tô conseguindo trazer tantos vídeos quanto eu gostaria, mas eu gostaria de saber de vocês, né, o que vocês acham dessa situação envolvendo o Disney Plus. Vocês acham que os lançamentos no Disney Plus atrapalharam as bilheterias dos filmes da Pixar? Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.